Glória, glória, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma honra muito grande poder estar com vós nessa feita pela primeira vez nessa linda cidade. Eu quero agradecer a Deus por esta dádiva e oportunidade. Louvar a Deus pelo anjo desta igreja, pastor Tiago Della Rosa, um dos pastores mais respeitados da nossa geração. Deus possa abençoar a nossa pastora. Ô pastor, que honra. Que prazer. Deus abençoe. Que honra conhecer o Senhor. A nossa pastora Tânia Della Rosa. O senhor, pastor, é uma referência para a nossa geração. Confesso que eu tinha um desejo em conhecê-lo, o senhor, pessoalmente. E Deus concedeu. Deus abençoe o senhor, muita saúde ao senhor, a nossa pastora. Eu louvo a Deus também pela vida da irmã Fátima. Deus possa abençoá-la. A Leidiane, obrigado, mulher de Deus. Deus lhe abençoe. Obrigado por esta indicação, oportunidade. Estará no sul do Brasil, em Camboriú. Nossos congressos lá também no Brasil. Deus possa abençoar. A missionária Ana, missionária Luciana. Deus possa abençoar vocês, tá bom? A cantora Eula, que bom revê-la. Deus abençoe Eula, o seu digníssimo esposo. Bom rever vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus possa abençoar o meu presente. Deus me deu um presente. Faz assim meu presente. Ela é índia, minha esposa é índia de Manaus, Amazonas. E é um presente que está me dando outro presente, né? Está ali, meio enjoadinha, mas Deus é bom. Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém? Abramos nossa Bíblia, o livro escrito por João, conhecido por nós ocidentais como Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Quem é que está no som aqui? Quem é que está operando o som? Tudo bom, príncipe? Eu não grito pregando, eu sou bem ético e culto. Por obséquio, aumenta o meu volume, porque minha voz é muito baixa mesmo. Eu não grito, fica tranquilo. Por obséquio, glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Enquanto os irmãos procuram, dá um som maior, maestro. Dá um som maior. Tem um coro que diz assim, ó. Sol maior. Deus forte como o rei Jeová. Você conhece? Cante comigo. Cadê o batera? Foi arrebatado? Bora, meu filho. Bota essa batera para tocar aí. Dizem que baiano é meio doido da cabeça, né? Eu sou baiano, irmãos. Mas é gente boa. Deus forte como o rei Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus forte como o rei Jeová. Não há outro que eu conheça. Deus poderoso é o Senhor. Só para o batera entrar, vamos lá? Deus forte como o rei Jeová. Não há outro que eu. Deus forte como o rei Jeová. Deus de vitória. Deus poderoso é o Senhor. Cante com gosto. Onde meu Deus, meu Deus está no céu. Amém? Você achou o texto? Diga amém. Antes de entrar no texto, vai descer uma glória tão forte aqui. Permita-me apresentar o nosso material. Eu tenho esse exemplar. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja.
E dentro dele nós falamos sobre o anticristo. Tem muita gente que pergunta de onde vai vir, quem é o anticristo. Alguns me perguntam se o anticristo é Trump, Elon Musk. Você quer saber quem é o anticristo? Quer saber? Está ali dentro desse livro. Ali fora também nós temos também algumas bíblias. Nós temos várias capas. Elas são finas, tá? A letra é grande, média. Ela tem corinho também. O que Deus fala está em azul, no Velho Testamento. O que Jesus fala está em vermelho. E no final dela tem a harpa, tá? São bíblias lindas. E também nós temos também algumas gravatas. No final, passe ali na mesa da graça, da compaixão. Abençoe o nome de Deus. E Deus vai te abençoar 100 vezes mais. Você encontrou o texto? Diga amém. Meu nego, me dê mais um pouco de volume. Por obséquio. Arroche mais um pouquinho, arroche. Como diz um bobaiano. Aumente mais um pouco de retorno, meu nego. Diz assim: e quando vi cair aos seus pés como morto, impôs-me sobre a minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que estive morto, eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave do inferno e da morte. E tenho a chave do inferno e da morte. Meus irmãos, nesta exposição bíblica, eu quero pregar sobre 2 motivos para nós irmos até o fim. Eu quero pregar sobre os 2 motivos para nós irmos até o fim. O livro do Apocalipse foi redigido na era 90 a 95 depois de Cristo, quando o apóstolo São João estava preso a uma ilha vulcânica por nome de Patmos. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso de número 9, quando João começa a descrever quem ele era e aonde ele está, ele declara para nós que ele estava a uma ilha por nome de Patmos. Note, ó senhores, que esta ilha por nome de Patmos, ela foi construída pelo imperador da sua época, a saber, o imperador Domiciano. Isto porque o globo terrestre teve 4 grandes impérios que dominou o globo terrestre. A saber, o primeiro império que dominou todo o globo terrestre é chamado de Império Babilônico. Tem muita gente que acha que o Império Babilônico começou em Daniel capítulo 2, versículo 3. Mas não, senhoras e senhores. Esse império, ele dá o início no livro de Bereshit, que nós ocidentais conhecemos como o livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Quando Moisés, o escritor do Pentateuco, escrevendo o livro de Bereshit, livro do Gênesis, capítulo 11, verso 4, o escritor do Pentateuco, ele vai descrever e trazer algumas informações para nós. Olha o que o escritor do Pentateuco, ele diz. Gênesis, capítulo 11, verso 4, diz assim: e disse: avante, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, a qual alcance os céus, e façamos nós o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Senhoras e senhores, Moisés está dizendo para nós que existia um homem por nome de Nimrod. Alguns eruditos chamam de Nirod. Flávio José, um grande comentarista do Pentateuco, diz que este homem aqui, ele era bisneto de um homem chamado de Noé. Moisés diz para nós que este homem, ele tinha 3 projetos no seu coração. Gênesis capítulo 11, verso 4, ele diz: ide, edifiquemos para nós uma torre. Aqui, Moisés está dizendo para nós que o primeiro projeto que ele tinha no seu coração era construir uma plataforma cujo alcançasse os céus. Ou seja, ele queria alcançar os céus através do mundo físico. Alguns comentaristas, como Charles McIntosh, um dos maiores comentaristas do Pentateuco, Charles McIntosh, chega a afirmar e dizer que essa torre aqui tinha entre 60 a 95 metros de altura. E eu chamo a atenção dos senhoras e senhores para esse texto. Nós estamos falando da primeira civilização que existiu aqui na terra. E o escritor Moisés declara para mim e para você que a ordem daquele homem primeiro era construir uma plataforma cuja o toque alcançasse os céus.
Não obstante também, dentro do capítulo 11, versículo 4, Moisés começa a dizer o seu segundo projeto. O seu segundo projeto era que o povo ficasse junto para quê? Para que seu nome ganhasse renome eterno. E quando nós lemos esse texto aqui, nós observamos algum erro. Opa, tem algo de errado aqui. Você lembra quando Jesus estava no seu ministério profético e terreno aqui na terra? Quando folheamos o livro escrito por São Mateus, capítulo 3, versículo de número 1, nós vamos observar o evangelista falando acerca de um homem por nome de João Batista. Sim, João Batista é chamado do pregador da graça, porque quando nós saímos de uma era chamada era do silêncio, é chamado de período interbíblico, porque no livro de Malaquias capítulo 3 até o livro de Mateus capítulo 3 versículo 1, existe 400 anos de diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Existe 400 anos aonde Deus se cala com a humanidade, aonde Deus se calou para o povo aqui na terra. E no capítulo 3 versículo de número 1, vem esse pregador chamado pregador da graça, dizendo assim: arrependei-vos, porque é vindo o reino dos céus. João Batista agora, ele tinha apenas o único sermão na Judeia, e a Bíblia diz que a multidão saía da Judeia e ia para ouvir o seu sermão, pois o Espírito Santo havia levantado aquele homem. O Espírito de Deus estava na vida daquele homem. O Espírito da verdade estava falando sobre aquele homem. E aonde João Batista estava, a multidão saía lá do palácio de Herodes para ouvir a mensagem através daquele homem. E certa feita, algum dos seus discípulos olhando para ele disse: olha, apareceu aí um tal de Jesus de Nazaré. E aonde ele chega, alguma coisa acontece. Aonde esse Jesus chega, maravilha acontece. Eu ouvi dizer por aí, João, que ele chegou lá em Betânia e um homem por nome de Lázaro ressuscitou. Outros dizem que ele passou andando em cima do mar. Existe um homem por nome de Jesus. Agora a conversa é o nome de Jesus. Agora não é mais João Batista. Mas quando João Batista ouviu aquilo, ele deu uma resposta ao seu discípulo dizendo: importa que eu diminua e que ele apareça, porque o dono aqui é Jesus, a glória de Deus, tudo é dele, por ele. Alguém sente a presença da casa aqui? Eu já estou sentindo a presença de Deus neste lugar. João Batista disse: importa que eu diminua e que ele apareça. Mas quando nós observamos para o capítulo 11 versículo 4, Moisés diz que este homem disse assim: nós vamos construir uma torre para que o nosso nome ganhe renome eterno. Terceira coisa que me chama a atenção no capítulo 11 versículo 4 é que ele diz assim: vamos ficar junto para que não sejamos espalhados. Quando folheamos a Bíblia, o livro do Gênesis capítulo 1 versículo 1, Moisés diz assim: e Deus abençoou a Noé. Gênesis capítulo 9 versículo 1 está escrito: e Deus abençoou a Noé e seus filhos e lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui existe uma ordem de Deus dada a Noé. Deus disse a Noé: enche a terra, espalhe-se sobre a terra. E no capítulo 11 versículo 4, esse homem diz assim: vamos ficar junto para que não sejamos espalhados. Sem sombra de dúvidas, este homem aqui foi a primeira prefiguração do anticristo. Pastor Moisés Silva, o que é o anticristo? A palavra anticristo vem de duas etimologias. A primeira etimologia significa opositor a Cristo, opositor a Deus. Ou seja, é tudo aquilo que se levanta contra Cristo, é tudo aquilo que se levanta contra Deus. Sem sombra de dúvidas, pastor Tiago Della Rosa, esse homem aqui foi a primeira prefiguração do anticristo. Por que, pastor Moisés Silva? Porque aqui ele vai de encontro uma ordem que Deus deu a Noé. Quer ver a segunda prova que este homem foi a primeira figuração do anticristo? Está no texto. Quando nós lemos o livro do Gênesis capítulo 10 versículo de número 9, olha que Moisés diz assim: foi ele caçador poderoso diante do Senhor, pelo que se diz, assim
como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Observe que dentro desse capítulo aqui, Gênesis capítulo 11, versículo 10 e versículo 9, por 2 vezes Moisés usa o substantivo dentro do texto, chamando ele de poderoso caçador. A expressão aqui utilizada para ele, poderoso caçador, vem do hebraico, significa poderoso opositor a Deus. Esse homem aqui era um poderoso opositor a Deus. Era um homem mau no seu coração. Era um homem que maquinava contra as coisas de Deus. Quer ver a terceira prova que ele foi a primeira prefiguração do anticristo? Está no texto, Gênesis capítulo 11, verso 5. O escritor diz assim: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificava. Moisés está dizendo que Deus desceu aqui na terra para observar a torre que os homens edificavam. Quando eu vejo a expressão descer aqui na terra, apenas 4 vezes eu vi Deus sair do céu para vir aqui na terra. A primeira vez que Deus saiu do seu trono para vir aqui na terra está no livro do Gênesis capítulo 3, versículo 15. Você lembra do jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher? Moisés diz que todo dia, na variação do dia, Deus descia aqui na terra e conversava com o homem todo o dia. A segunda vez que Deus desceu aqui na terra está em Gênesis capítulo 18, quando Deus visitou Abraão. A Bíblia diz que Abraão agora estava na porta da sua casa, quando ele olha 3 homens, e o escritor diz que no meio era o próprio tetragrama. Abraão chama Sara, corre Sara, o Senhor está aqui, prepara 3 farinhas, faz um bolo, traz leite da cabra, temos visita, Sara. Jesus, Deus entrou na casa de Abraão, gostou tanto da recepção que Deus disse assim: Abraão, daqui a um tempo a tua esposa vai ganhar à luz um filho. Sara estava atrás ouvindo a conversa, deu risada no seu coração, e Deus disse: Sara, por que tu riste, Sara? Porventura existe alguma coisa impossível para mim? Sara, por que tu riste? O nome do teu filho vai se chamar Isaque. Olha que coisa linda. Não foi Abraão que colocou o nome do seu filho, não foi Sara que colocou o nome do seu filho, foi o próprio Deus. Da onde, pastor? Gênesis capítulo 18, versículo 9. Foi o próprio Deus que chamou de Isaque. Toda vez que Sara chamava Isaque, ela lembrava que ela duvidou da palavra de Deus. A terceira vez que Deus desceu na terra está no livro do Êxodo capítulo 20, quando Moisés estava em cima do monte Sinai, falando com Deus, orando a Deus. A Bíblia diz que Deus desceu da terra, e quando a presença de Deus estava em cima daquele monte, a Bíblia diz que a terra começou a balançar, o monte saía fogo. Era a presença de Deus naquele lugar. A 4ª vez que Deus desceu na terra estará aqui nesse texto, Gênesis capítulo 11, versículo 4. O escritor diz: e Deus desceu para observar as obras dos homens. Cantora Eula Cris, olha que interessante, para Deus sair do seu trono para vir aqui na terra, alguma coisa de estranho estava acontecendo aqui na terra. Pastor Moisés Silva, quem é Deus? O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2, Isaías diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. O que é Isaías? Eu vi os céus abertos. E o que é Isaías? Estava sentado sobre o alto trono, e os serafins diziam: Santo, 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 Santo és, poderoso do universo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, Estevão diz: eu olhei para cima e vi os céus abertos. O que você viu, Estevão? Eu vi um assentado ao trono, e à direita dele o seu filho amado, Cristo Jesus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, quando João chega ao 3º céu, ele diz que vê a sala do trono e um assentado sobre o trono. Pastor, quem é Deus? Jó escreve no seu livro, ele vai falar acerca de Deus, da grandeza de Deus. Jó diz que Deus é aquele que chama as estrelas pelo seu nome, e cada uma ele diz: João, Maria, Joaquim. Jó diz que Deus conhece
cada estrela pelo seu nome. Falando acerca da biografia de Deus, Jó diz assim, olha que coisa linda: Deus é aquele que chama aos raios e diz, e ele se apresenta e diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus diz ao raio, não caia aqui na terra, para que não mate os homens. Pastor, quem é Deus? Jó diz que Deus é aquele que colocou limite nas ondas da praia e do mar. Pastor Tiago Della Rosa, certa feita eu estava no meu estado, em Santa Catarina, e eu fui a uma praia com minha esposa. Quando cheguei naquela praia, uma onda de 10 metros estava vindo em nossa direção. Eu olhei para minha esposa e disse, meu bem, vamos sair daqui, porque essa onda é muito alta. Mas quando ela veio chegando perto da praia, ela veio perdendo a sua força, e quando ela chegou perto da praia, ela chegou mansinha. Aí eu lembrei que já diz que Deus coloca limite no mar. Pastor Moisés, quem é o nosso Deus? Ele é digno de toda glória e toda honra. Alguém sente a presença dele aqui? Ele é aquele que tem, que pode, que faz, que é. Ele é digno de toda glória. Deus estará acima de tudo, Deus estará acima de todos. E olha que coisa linda, o escritor diz que Deus saiu do seu trono de glória e veio aqui na terra para observar as obras dos homens. E quando Deus observando a obra de Nimrod, Deus diz, todos os homens aqui na terra falam a mesma língua, vamos confundir. E foi aqui no capítulo 11, versículo 6 e versículo 7, que nasceu os mais de 10 mil dialetos aqui na terra. Só no continente africano existe quase 7.600 de dialeto. Vocês sabem, existe hoje o inglês, o espanhol, o mandarim, o italiano, porque foi Deus que fez esta obra. Algo aqui me chama a atenção. Você já ouviu falar da batalha do Armagedon? Sim, a grande batalha do Armagedon. O profeta Zacarias, capítulo 14, versículo 1, versículo 2, Zacarias diz assim, olha Jerusalém, Jerusalém, naquele dia vai vir o Senhor, naquele dia eu vejo cavalos e cavaleiros contra ti. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1, Joel diz assim, ó Jerusalém, Jerusalém, o dia do Senhor há de vir sobre ti. Salmos 2, capítulo 1, versículo 2, Davi diz, Jerusalém, Jerusalém, o dia do Senhor há de vir. Ezequiel capítulo 37, Ezequiel capítulo 38, Ezequiel chama essa batalha de Gogue e Magogue. Pastor, que batalha é essa? Apocalipse capítulo 19, João, quando estava sendo arrebatado, ele diz que viu o céu aberto e um cavaleiro vindo sobre um cavalo, e o cavaleiro estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa batalha, Jesus vai vir com a sua igreja para destruir o anticristo. O apóstolo Paulo escreve na sua carta, Paulo diz que quando Jesus pisar aqui na terra, ele vai abrir a sua boca e com seu sopro vai destruir o anticristo. E olha que interessante, em Mateus capítulo 4, versículo 3, Jesus venceu a serpente usando a Bíblia. Lembra que Satanás disse para Jesus, se tu és o filho do homem, transforma essa pedra aqui em pão. Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a serpente usando a palavra, mas na batalha do Armagedon ele vai abrir a sua boca. Por que, pastor? Quando ele dá o sopro, ele vai destruir o anticristo, porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E olha que interessante, Novo Testamento, Jesus desceu para intervir no anticristo, e no Velho Testamento o próprio Deus desceu para intervir a obra deste homem. Não obstante ainda, esse homem por nome de Nimrod, ele fez algumas coisas a mais. A primeira coisa que ele fez, além desta obra, ele também construiu uma cidade por nome de Babilônia. A cidade por nome de Babilônia, segundo os eruditos dizem, que ficava uma região da terra chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia era uma terra que 2 rios cortavam essa terra. O primeiro rio chamava Rio Tigre, era um rio de alta extensão que ficava na parte
parte norte. O segundo rio era chamado Rio Eufrates. Sim, o grande Rio Eufrates. Os historiadores dizem que Nimrod, ele vai, constrói essa cidade na parte sul, às margens do rio Tigre. Os anos se passam e quem assume no seu lugar é um homem chamado de Hammurabi. Você já ouviu falar o homem por nome de Hammurabi? Sim, ele foi um grande imperador do Império Babilônico. A história diz, os eruditos dizem que quando Hammurabi chegou aqui na terra, ele construiu um pilar negro de 2 metros de altura. Dentro desse pilar tinha 300 leis morais. Pastor, o que é lei moral? Na época era a lei que o indivíduo tinha para com seu irmão. Ele construiu a segunda lei, era a lei civil. Pastor, o que era a lei civil? Na época era que o indivíduo tinha para o Estado obrigações de pagar imposto e outros mais. E a terceira, ele criou uma lei cerimonial. Hammurabi agora começa a construção dessa linda cidade por nome de Babilônia. Anos se passa e quem assume no seu lugar é um homem chamado de Nabucodonosor. Você lembra desse nome? A Bíblia fala acerca de Nabucodonosor. Lembra do profeta Jeremias no capítulo 25, versículo 12. Capítulo 25, versículo 11, quando Jeremias chama a atenção da nação de Judá. Vocês lembram após a morte de Salomão, quando Jeroboão assume o controle de Israel, a nação de Israel foi dividida em 2 partes: reino sul, Judá, e reino norte, Samaria, Israel. Agora Deus levanta o profeta Jeremias no capítulo 25, versículo 12, chama a atenção da nação de Judá. A nação de Judá outrora foi uma nação que Deus havia levantado. A nação de Judá outrora foi uma nação que Deus havia levantado, mas agora a nação de Judá deu as costas para Deus. A nação de Judá agora mergulhou em uma crise ética, moral, social e espiritual. Vou repetir, a nação de Judá agora mergulhou em uma crise ética, moral, social e espiritual. De dia a nação de Judá adorava Astarote, e à noite a nação de Judá adorava Baal. Aí Deus levanta o profeta Jeremias e entrega uma profecia dizendo: se vocês não se arrepender do seu mau caminho, Deus vai permitir que do norte venha a Babilônia. Mas o povo estava duvidando da vida do profeta, e o Espírito Santo mais uma vez bradou, usando Jeremias no capítulo 22, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque do norte Babilônia, Nabucodonosor vai levar vocês. A Bíblia diz que o rei Joaquim agora, ele pegou o rolo dos profetas Jeremias. Sabe o que ele fez? Ele queimou o rolo do profeta Jeremias, olhou para o profeta e diz: profeta Jeremias, cala a boca, porque aqui você não é bem-vindo. Colocaram o profeta Jeremias dentro do calabouço, mas o Espírito Santo, usando Jeremias no capítulo 37, ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, porque senão do norte vai vir Nabucodonosor. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque tudo que vai acontecer, primeiro Deus avisa as coisas que vai acontecer. Sabe o que significa a palavra testamento? A palavra testamento significa aliança. Deus tem aliança conosco. Deus tem aliança conosco. Desde o Velho Testamento, Deus tinha aliança com Israel. Lembra que de dia Deus colocava a nuvem para proteger o povo do calor, e à noite Deus colocava o que, pastor? Fogo para defender o povo da cobra e escorpião. E no Novo Testamento, pastor, Deus tem aliança conosco? Tem sim. Lembra que o apóstolo Paulo disse: o símbolo que você toma é o símbolo da nova aliança. Quando Deus tem aliança conosco, Deus protege. Deixa eu ver quem tem aliança com Deus aqui. Deixa eu ver. Por Deus ter aliança comigo e com você, Ele nos protege. Por Deus nos proteger, tudo que vai acontecer, primeiro Deus avisa. O profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 5, Isaías diz assim: eu tenho declarado exatamente desde o início isso a ti, antes que aconteça. Isaías está dizendo que primeiro Deus avisa o que vai acontecer. João capítulo 13, verso 19. João capítulo 13, verso 19. Olha que João diz assim: estou vos revelando esses fatos antes que aconteça, para que quando acontecer eu pronunciei a voz. João está dizendo que Deus revela
tudo primeiro o que vai acontecer. Mateus 24 e 25 está escrito assim: vedes que eu pronunciei a voz. Eu gosto muito de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. O profeta Amós aqui está sendo usado por Deus quando ele diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e o profeta. Olha que maravilha de texto. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profeta. Deixa eu fazer uma pergunta retórica aqui. Aqui tem mulher de Deus? Tem mulher de Deus? Aqui tem homem de Deus? Aqui tem servo de Deus? O profeta está dizendo que Deus não vai fazer coisa alguma primeiro sem ter revelado os seus servos e os seus profetas. Segundo Reis, capítulo 6, verso 18, a Bíblia diz a história de um homem por nome de Eliseu. Sim, pastor Moisés Silva, quem foi Eliseu? A Bíblia chama Eliseu de homem de Deus. Eliseu é chamado na Bíblia de homem de Deus. E eu gosto dessa expressão. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele queria destruir a nação de Israel. Por quê, pastor? Porque no mundo antigo, senhoras e senhores, quem tinha terra tinha água, quem tinha terra tinha comida. No mundo antigo, as nações brigavam por causa de território. Hoje, na nossa geração, os homens brigam por causa de pix e por causa de ouro. Mas no mundo antigo, eles queriam território, queriam terra. Aí o texto diz que toda vez que o rei da Síria fazia uma armadilha para pegar aquele homem chamado rei de Israel, Eliseu se levantava e dizia: meu senhor, não passe por ali, porque ali está uma armadilha para ti. Aí o rei da Síria ficava chateado e dizia: o que está acontecendo? Já sei, vamos fazer outra armadilha para destruir esse rei. Mas quando colocava outra armadilha no outro lado, chegava o rei e dizia, chegava o profeta e dizia: meu senhor, não passe por ali, porque ali tem outra armadilha para ti. Aí certa feita, o rei da Síria chegou no seu palácio e disse assim: quem de vós aqui é linguarudo? Como diz na minha Bahia, meu pastor Tiago Della Rosa, quem de vós aqui é linguarudo? Aqui tem linguarudo. Alguém disse assim: não, meu rei, todo mundo aqui é cabra homem, cabra macho, homem de valor. Mas só que lá em Israel tem um profeta, lá em Israel tem um homem de Deus, e tudo que o Senhor fala, ele sabe saber, o rei, o que vai acontecer. Sabe que eu aprendo aqui? É que aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Ai meu Deus, vou repetir mais uma vez. Aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, o nome do Senhor da glória é glorificado. Vou repetir. Aonde tem mulher de Deus, aonde tem homem de Deus, a macumba cai por terra. Aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, a feitiçaria cai por terra. Aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, a obra de engano cai por terra. Aonde tem homem de Deus, mulher de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Eu quero ver se aqui tem homem de Deus. Tem mulher de Deus aqui? Tem? Deixa eu descer. Tem mulher de Deus aqui? Tem? Deixa eu ver. Tem mulher de Deus? Tem homem de Deus aqui? Eu quero ver. Cadê? Cadê? Tem homem de Deus aqui? Tem mulher de Deus aqui? Deus está dizendo: aonde tem homem de Deus, a inveja cai por terra. Aonde tem mulher de Deus, a idolatria cai por terra. Aonde tem homem de Deus, o nome do Senhor é glorificado. Deixa eu te dizer uma coisa, hein, meu filho? Deus não vai levantar Eliseu, sabe por quê? Porque aqui em Sinópolis tem profeta. Deus não vai levantar Eliseu, sabe por quê? Porque aqui tem mulher de Deus, aqui tem homem de Deus. Ei, você vai ser o instrumento que Deus vai levantar para esta geração. Alguém recebe essa palavra? Meu Deus, alguém recebe? Você vai ser o instrumento que Deus vai levantar através da sua vida. A macumba vai cair por terra através da sua vida. A feitiçaria vai cair por terra através da sua vida. A bruxaria vai cair por terra. Quem crê nesta palavra?
através da sua vida, a macumba vai cair por terra. Através da sua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. Alguém recebe essa palavra? Você vai ser o instrumento. Ei, você vai ser o instrumento para essa geração. Lá fora tem uma geração decaída que precisa muito de Deus. E através da sua vida Deus vai te usar para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus levantou Jeremias dizendo: arrependei-vos, porque senão do norte vai vir. E para assim cumprir a profecia de Jeremias, o que aconteceu, pastor? Veio Babilônia. Babilônia queria destruir Faraó Neco. Faraó Neco era uma nação. O Egito era a nação que ficava no sul. A Palestina ficava no meio. E em cima ficava a Babilônia. Para se cumprir o que Jeremias falou, Nabucodonosor saiu do norte, desceu ao sul, destruiu Faraó Neco. Veio a Palestina e fez 3 cercos. O primeiro cerco que Nabucodonosor fez a Palestina, a Jerusalém, foi no ano 605. O segundo cerco no ano 587. E o terceiro cerco no ano 586. Foi nesse cerco que Nabucodonosor levou Daniel cativo para a Babilônia. Juntamente com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego e o profeta Ezequiel. Tanto Jeremias, tanto Daniel e tanto Ezequiel era contemporâneo. Jeremias profetizou a queda de Judá e Jerusalém. Daniel profetiza no povo no meio do palácio. Sim. E Ezequiel profetiza para o povo no meio do povo. Ezequiel capítulo 1 versículo 2 ele diz: quando eu estava ao rio Quebar, eu tive visões de Deus. E nesse pano de fundo aqui, que Daniel está dentro do palácio de Nabucodonosor. E no capítulo 2 do seu livro de Daniel, capítulo 4, o rei teve algumas visões. Esse sonho que Nabucodonosor teve, no capítulo 2, versículo 8 e versículo 10, é um sonho escatológico. Vou repetir. Esse sonho que Nabucodonosor teve é um sonho escatológico. Quando Daniel interpreta esse sonho, ele diz: olha, rei, aqui na terra ninguém pode trazer essa interpretação, mas existe um Deus no céu que tudo pode. E Daniel começa a decifrar a sua interpretação. Daniel começa a dizer: o sonho que o Senhor teve, o Senhor viu uma cabeça de ouro. Cabeça de ouro representa o Império Babilônico, que já veio lá na frente com Nimrod, Hammurabi, e caiu. Aí ele falou: o Senhor viu também um braço. Braço fala de quê, pastor? Do Império Persa, que já veio e já caiu. Está na Bíblia, pastor, esse Império Persa? Tá. Você lembra de Esté? Quando Esté casa com Assuero, Assuero era imperador desse império chamado Império Persa. A terceira parte da estátua ele diz: rei, você viu o peito. O que significa o peito? Peito significa o Império Medo-Persa. Lembra de Daniel capítulo 6? Quando Daniel estava na cova dos leões, o rei disse: Daniel, muito amado, será que o teu Deus te guardou? Será que o teu Deus te livrou da cova dos leões? Não obstante também, Daniel fala também: eu vi a barriga de bronze e a coxa de bronze. A barriga de bronze fala de um império de um homem chamado de Alexandre o Grande. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Foi um dos maiores homens que pisou aqui na terra. A história diz que quando esse homem pisou aqui na terra, ele foi o único homem em pouco tempo e espaço a conquistar os 4 cantos da terra. Porque geograficamente falando, a terra na sua época dividia-se em 4 partes. A primeira parte era a parte norte, que ficava a Babilônia. A segunda parte, parte sul, o Egito. A terceira parte, parte leste, que ficava a Palestina, Jerusalém. E a quarta parte, parte da Etiópia e a Índia. O único homem em pouco tempo e espaço a conquistar os 4 cantos da terra foi Alexandre o Grande. E Daniel estava dizendo, não obstante também, Daniel disse: olha, rei, a quinta parte desse sonho, o senhor viu que os pés eram de ferro. Repita: pés de ferro. E observe que bem antes desse império chegar, Daniel chama esse império de pés de ferro. Pastor Moisés, que império é esse? Pés de ferro. Você lembra do Império Romano? O Império Romano ficou conhecido no Ocidente como pés de ferro. Por quê? Porque no ano 62 a.C., quando o general romano chamado de Pompeu Grande, quando o general romano começa a conquistar a Etiópia, a Ásia Maior, a Ásia Menor, toda a região da Palestina, a história diz que o seu exército, eles vestiam assim como todo de ferro. Porque alguém diz assim: olha, general, se a gente não colocar armadura no nosso soldado, no campo de batalha, os nossos inimigos, eles têm flecha, e as flechas deles é perigosa. É necessário, general, os nossos soldados estar todos revestidos de armadura. Sim, os exércitos romanos usavam armadura. E olha que interessante, quando Roma estava no campo de batalha, vestido
revestido de toda a armadura, de escudo, de espada. Quando o sol batia na sua armadura, a luz do sol refletia no exército inimigo. E o que acontecia? Encegava o exército inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, Efésios capítulo 6, 17, Paulo diz assim: precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por quê? Porque Paulo estava preso olhando para um soldado romano. Quando ele olha para um soldado romano, o Espírito Santo usa Paulo e ele começa a fazer uma analogia sobre o soldado romano. Ele diz: é necessário o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. De que, Paulo? Capacete da salvação, espada do Espírito. Por que, Paulo? Porque quando a gente estiver no campo de batalha, os dados inflamados, a seta do diabo não vai destruir. Alguém recebe essa palavra? Levante a mão que eu vou profetizar. Seja revestido de toda a armadura de Deus. Seja revestido de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Quando Jesus estava no seu ministério profético e terreno, era o Império Romano que estava no seu apogeu. Era o Império Romano que estava no auge. E lembra que Daniel profetizou que os pés de ferro vinham aqui na terra. Quando o Sinédrio prendeu Jesus, o Sinédrio olhou para Cristo e disse assim: nós não podemos te julgar, vamos levar você para Pilatos. Quando Jesus chegou em frente a Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e disse: você não sabe quem eu sou? Eu tenho autoridade, a mim foi me dado, eu tenho poder de te soltar e te prender. Jesus olhou para Pilatos e disse: ei Pilatos, nada teria feito se meu pai não te desse autoridade. Tem muita gente que acha que a cruz do Calvário pegou Jesus de surpresa. Não. Sobre a cruz do Calvário, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus havia escolhido Jesus para morrer na cruz por mim e por você. Olha aqui, está escrito em Provérbios capítulo 8, versículo 23. Provérbios 8, 23. O sábio do Antigo Testamento diz assim: fui formado desde a eternidade, desde a origem de tudo e antes de existir a terra. Sim, Salomão está dizendo que antes de existir a terra, Deus já foi formado. Por isso que João capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, disse Deus: haja luz. Deus falava, o verbo agia, e o Espírito Santo dava a vida. Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele diz mais uma coisa para a gente. Efésios 1, 4 diz assim: e antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos nele por meio da nossa união com Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. 1 Pedro capítulo 1, verso 20. Pedro diz: e conhecendo de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em nosso favor. Por que em nosso favor? Porque quando Jesus veio aqui na terra, ele morreu na cruz do Calvário. Ele olhou para o ladrão da direita e disse: ei, ainda hoje tu estarás comigo no par? No par? E alguém me perguntou: pastor Moisés, quando Jesus morreu, para onde ele foi? Primeiro ele se apresenta a Deus, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Deus recebe o seu sacrifício. A Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo. E ele foi para onde, pastor? Ele foi para o mundo dos mortos, proclamar a sua vitória. Lembra a parábola que Jesus falou em Lucas 16, 29? Jesus falou uma parábola certa feita dizendo que um homem rico morreu e Lázaro também morreu. Ambos foram para o mundo dos mortos. Aonde ficava o mundo dos mortos? Debaixo do seio da terra. E tinha algo que dividia de um lado a outro, era o abismo. E quando ele estava ali, o homem rico disse para o pai Abraão: pai Abraão, permita-me que Lázaro venha aqui embaixo. Permita que Lázaro me tire daqui. E aquele homem olhando, disse assim: não pode, porque entre mim e ti tem um abismo. E olha que interessante, quando Jesus morreu, o seu espírito vai lá embaixo. Ele proclama a sua vitória sobre a morte. Ele pega o seio de Abraão e leva para cima. Se eu e você hoje morremos hoje, passamos pelas portas celestiais, sabe para onde a sua alma vai? Vai para o céu, porque Jesus venceu a morte. Pastor Moisés, qual é o primeiro motivo que eu tenho que ir até o fim? Porque Jesus venceu a morte. E o segundo motivo, pastor? Porque Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Olha que Apocalipse
capítulo 1, versículo 17. Está escrito aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Olha que o texto que nós lemos diz assim: e quando vi cair aos seus pés como morto, e pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o que vive e estive morto. Eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do... Fica de pé comigo. Pastor, porque eu tenho que ir até o fim? Porque Jesus, ele venceu a morte. Segundo motivo, ele está vivo. Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Porque você não vai parar, você vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. Quem querer essa palavra pode vir até o altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. Enquanto a cantora Eula prepara um louvor, enquanto a cantora Eula vai cantar mais um louvor, eu quero orar pela tua vida. Você não vai parar, tu porém vai até o fim. Por que, pastor? Porque ele venceu a morte e está vivo. Em Mateus 28, 18, a Bíblia diz que Maria Madalena, no terceiro dia, ela foi levar unguento para Jesus. Ela achava que o corpo de Jesus estava enterrado. Mas quando ela chega lá, ela diz que vê um sepulcro aberto. Maria Madalena olha por debaixo, vê dois anjos e diz: o que tu procura, aquele que está vivo? E Maria Madalena começa a procurar a Jesus. Cadê Jesus? Aonde está Jesus? Quando ela dá as costas, Jesus aparece para ela e diz assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Versículo 19, 28 e 19 diz assim: ide por todo mundo e pregai o meu. É uma ordem de Deus para não parar. Diga para o irmão: tu, porém, vai até o fim, porque o nosso Jesus está vivo. Posso orar por você? Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por sua vida. Pode vir, quero orar por você. Feche os teus olhos, bota sua mão para cá em direção aqui. Vamos orar. Pai, Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Nós vamos até o fim porque o Senhor está vivo. Nós vamos até o fim porque o Senhor venceu a morte. O Senhor reina para todo sempre. Oh, Espírito Santo, eu te peço, meu amigo Espírito Santo, passa nesse local aqui batizando com o Espírito Santo. Oh, que teu Espírito Santo comece a vir aqui. Espírito de Deus, eu vou contar de 1 até 3. E a contar de 1 a 3, Espírito Santo, eu vou pedir que o Senhor renove a tua nave da tua igreja. Eu vou contar de 1 a 3, Senhor. E a contar de 1 a 3 eu vou te pedir, Senhor da glória, que o Senhor comece a renovar o ciclo de oração, os departamentos, Senhor da glória. Renova os teus servos, as tuas filhas que aqui estão na frente. Oh, Espírito Santo, eu conto 2 e 98. Eu conto 2 e 99. Vem, Espírito. Eu conto 3 agora. Vem, Espírito Santo. Vem renovando a tua igreja. Vem renovando o teu povo, Espírito Santo de Deus. Vem renovando cada vida que se encontra aqui. Em nome de Jesus, seja renovado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja renovada pelo poder do Espírito Santo. Jovem, não te conheço, nunca te vi, mas eu vejo um laço de morte sendo quebrado sobre a tua vida.
porque grande é a obra que os céus têm por ti. Tu não viria aqui esta noite, ele fica lá cheia, mas os céus te trouxe aqui. E mando meu Senhor te dizer: há um tempo profético chegando para a tua história. Come pão, bebe água, não é tempo de parar, porque as nações te esperam. Através da tua vida vou te usar no louvor, através da tua vida vou te usar na palavra. Fica tranquilo, o ouro, o prata é eu te sustento. As portas se abrem para ti. Assim diz o Senhor. Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio com o Espírito Santo, seja cheio com o Espírito Santo. Tu porém vai até o fim. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno. É tempo de avançar, é tempo de avançar. Pegue na mão da pessoa do seu lado, segure na mão dele, segure na mão dele. Diga para ele: é tempo de avançar, é tempo de avançar. Não para, não para, não para. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oferecer culto, faz culto para Ele nessa noite. Se tu veio para adorar a Ele, adora a Ele nessa noite. O grande da cura está aqui curando. O que liberta está aqui libertando. O que transforma está aqui transformando. Quem vem buscar milagre, recebe milagre. Quem vem buscar poder, recebe poder. Espírito Santo de Deus, manifesta com poder e revela a tua glória. Aonde tem alguém que necessita de cura nesta noite, alcança Ele com infinita misericórdia. Aonde tem alguém que precisa ser liberto nessa noite, alcança com libertação, meu Deus. Alcança com renovo, com graça. Quem vem para adorar, adora. Quem vem para glorificar, glorifica. Enquanto você está glorificando aqui, tem corrente sendo quebrada, tem jugo sendo despedaçado. O leão da tribo de Judá está passando em nosso meio, em nosso meio, em nosso meio. Derrama na tua glória, Jesus. Derrama na tua glória, Jesus. O culto é parte da bênção. A tua bênção libera aqui pro teu povo. Ele cantará baixo e daquela. Levante a tua mão pro alto assim. Sinta grande sustentando a tua mão e dizendo: tu não vai parar, porque a mão de Deus te sustenta. Tu não vai retroceder, porque a mão de Deus te sustenta. Independente do que acontecer no cenário, a mão de Deus te pega aí, a mão de Deus te alcança aí. Ele vai cair, ele me canta na basura quebra. Só quem acredita, levante a mão. Seja sustentado pelo céu nessa noite. Ela vai, ele me canta na basura quebra. A mão de Deus está levantando alguém aqui. A tristeza não vai te fazer parar. O desânimo não vai te fazer parar. A fraqueza não vai te fazer parar. O tema é: tu vai até o fim. Tu vai, tu vai, tu vai. Pode haver reunião no inferno, pode levantar Satanás, pode levantar legião. A mão de Deus te pega nessa noite. A mão de Deus te pega nessa noite. A mão de Deus. Levante a tua mão assim, crendo. Fica a mão do anjo que te pega aí. Abra os céus aqui, Jesus.
Abra os céus aqui, Jesus. Abra os céus aqui, Jesus. Pega na mão do desanimado e anima ele. Pega na mão do fraco e renova ele. Lança por terra aqui, Jesus, o desânimo, a fraqueza, a frieza. Espírito de Deus, eu ministro como boca tua nesta noite, que quem entrou desanimado recebe renovo, 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 renovo. Quem entrou fraco recebe força pelo poder da palavra de Deus. Vai continuar cantando, vai continuar pregando, vai continuar dando trabalho para Satanás. Não vai parar, não vai parar, não vai. Quem disse que tu vai parar por causa desse cenário? Quem disse que tu vai parar por causa dessa situação? Levante a tua mão e recebe renovo. Recebe renovo. Recebe graça. Recebe autoridade. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Não vai parar. Recebe renovo, 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 renovo. Renovo, renovo, renovo. Renovo na casa. Renovo no teu ministério. Renovo na tua história. Recebe renovo. A mão de Deus te pegando. A mão de Deus está aqui pegando nessa noite. Os céus te levantam. Os céus te sustentam. Reaja, reaja, reaja. Reaja, reaja, reaja. Reaja, reaja. Tu não vai parar. Quem é sensível, sente a graça. Quem é sensível, seja tocado pela presença. Quem é sensível, ouve a voz de Deus. Quem é sensível, sente o toque, sente o toque. Sente o toque, sente o toque. Tem toque de Jeová aqui. Tem toque de Jeová aqui. Não é pra quem quer, é pra quem veio receber. Não é pra quem quer, é pra quem veio pra adorar. Não é pra quem quer, é pra quem quebra protocolo e adora ele. Recebe o renovo de Deus. Recebe a glória de Deus. Tu vai sair daqui diferente da maneira que tu entrou. Se Satanás apostou que seria o teu último culto, a palavra te marca e te levanta nessa noite. Tu vai continuar lutando pela tua casa. Tu vai continuar lutando pelo teu ministério. É profético, recebe. Tu vai continuar lutando pela tua família. Casamento não vai ser destruído. Ministério não vai ser destruído. Querendo Satanás ou não, Deus te seleciona. Deus te marca. Há um decreto do céu nessa noite e dizendo: tu vai baixar. Tu vai baixar. Tu vai baixar. Até quando, irmã Leidiane? É até o arrebatamento da igreja de Cristo na terra. Deus está querendo marcar ministério de crente aqui. Oh meu Deus. Pastor, me dá 5 minutinhos. Eu quero orar por crente que tem ministério, mas Satanás está tentando de tudo para poder te parar. Vem para frente, correndo. Eu tenho só 5 minutos, corre para frente. Crente que tem chamado, mas Satanás está fazendo de tudo para te parar, corre para frente. Jesus vai te renovar nessa noite. Se Satanás conseguiu calar a tua voz por uns instantes, papai do céu, quebra a corrente. Destrói, diabo. Mas tu vai seguir. Tu vai continuar. A ordem de Deus é até o fim para você. Até o fim para você. Quem foi chamado para cantar vai cantar até o fim. Quem foi chamado para pregar vai pregar até o fim. Quem foi chamado para pastorear vai pastorear até o fim. Quem foi chamado para adorar vai adorar até o fim. Recebe renovo aí. Renovo, 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 renovo.
Renovo. Vem corrente caindo. Recebe renovo. Ele vai. Espírito de Deus. Eu oro pela tua igreja nessa noite. Que toda perseguição do inferno caia por terra agora. Recebe renovo de Deus. Que te enche, a glória que está aqui te renova, a glória que está aqui te marca, a glória que está aqui te sustenta. Recebe renovo aí, crente. Fecha os teus olhos, sente o toque de Deus. Fecha os teus olhos, sente a presença de Jesus. Jesus está curando aqui. Jesus está libertando aqui. Jesus está transformando aqui. Recebe cura aí. É notório e é agora. Pode procurar a dor, porque agora ele chegou cura. Espírito de Deus, eu libero uma palavra sobre a autoridade que há no teu nome. Dei ânimo. Dei renovo, Jesus. Da cura, Senhor. Eu profetizo sobre a igreja que essa igreja vai marchar até o arrebatamento. Eu profetizo sobre esse povo que Satanás não vai parar. Satanás não vai destruir. Satanás não vai calar. Nós fomos chamados, Jesus. E diante do chamado, eu creio na escolha. E diante da escolha, eu creio que adentraremos a mansões celestiais. Deus em Cristo nos abençoe. Aleluia. Quantos podem dar glória ao nome de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, nós já vamos fazer a oração final para encerrar o trabalho. Quero convidar aqui o irmão Samuel, vem aqui perto de mim, Samuel, tá? Fazendo mais um ano de vida hoje. E que as nossas orações, vamos continuar orando pela irmã Fatiminha, para que o Senhor Jesus dê saúde para ela. Eu quero agradecer a irmã Fatiminha, todas as irmãs que têm trabalhado incansavelmente, tanto aqui na sede como nas congregações. Essas servos de Deus, têm trabalhado nesses trabalhos de tarde da bênção, culto da vitória. E nós louvamos a Deus pela vida de cada uma dessas irmãs, desses irmãos, que têm ajudado muito no reino de Deus. A obra está avançando, tem crescido pelo vosso trabalho. Continue assim. Nós tivemos aqui essas 2 noites de confraternização, mas é como quando o rio, né, na sua enchente, sai fora da caixa. Agora volta tudo ao normal. Os trabalhos continuam. Amanhã tem culto de ensino em todas as congregações. Quem veio dar glória a Deus ontem, hoje, amanhã vai para os cultos de ensino, viu? E quem é da sede vem para o círculo de oração. Ah, não vou, tá errado, tem que vir. Tá bom? E quem tem culto de ensino na congregação, vai para o culto de ensino. E quinta-feira, todos nós, no grande templo, com o congresso dos adolescentes. Uma grande festa. De quinta a domingo, estaremos lá no congresso de adolescentes. Não haverá manhã missionária, haverá escola dominical na sede e em todas as congregações. Crente de tarde da bênção, de culto da vitória, participa da escola dominical. Amém? Eita, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estar juntos nesses trabalhos. E eu quero agradecer todas vocês que sempre têm trabalhado nesta grande obra. Pode ter certeza que o vosso trabalho é muito importante. Continue assim. Aqui na sede, na segunda-feira à tarde, nas congregações, uma é na terça, outra é na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O dia que for lá, continue dedicado. Vamos mais um ano de vitória. O ano que vem, se Jesus não voltar, vamos nos reunir de novo para agradecer ao Senhor por mais um ano de bênção. Amém? Glória a Deus. Oramos ao Senhor, soberano Deus e Pai. Graças nós te damos, meu Senhor, por essas 2 noites onde o Senhor operou maravilhas.
Ó meu Senhor, continua abençoando as tuas servas, teus servos, que sempre têm trabalhado nesta obra. Quantas almas tens rendido aos teus pés, quantas curas, quantos renovo. Senhor, continue dando graça a esses homens e essas mulheres, servos e servas. Continue, ó Pai, sustentando em tuas mãos, repreendendo todos os males e dando vitória. Senhor, apresenta a tua serva, irmã Fatiminha, dê saúde a tua serva, que tem se dedicado tanto em prol desta obra, mas foi impossibilitada de estar neste culto. Visita ela naquele hospital, em o nome de Jesus. Declaramos saúde na vida da tua serva. Senhor, também aqui está o Samuel, que completa nesse dia mais um ano de vida. Dê saúde a este moço, ajuda ele, meu Senhor, sustenta em tuas mãos. Senhor, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, os trabalhos que se seguem esta semana, o congresso de adolescentes. Continua abençoando, ó Pai, a obra das nossas mãos. Dai-nos uma noite de paz, um retorno abençoado aos nossos lares, nos cobrindo com teu sangue. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com vós todos. Todos digam: Deus te abençoe em nome de Jesus.